patrocinado pela Line Life, que gentilmente parceira da Sobrice, e eu convido aqui o Paulo Sérgio, que é o diretor comercial da Line Life, para poder fazer os agradecimentos e pedir que as pessoas se acomodem já com o lunchbox. Boa tarde, é uma grande oportunidade estarmos juntos aqui. Eu queria agradecer esse espaço que a Sobrice nos cedeu para que a gente mostrasse esse portfólio, esse produto que a gente já tem disponível no mercado brasileiro e que o Dr. Denis vai conseguir passar para todos a experiência que ele tem, em nome da Line Life. E o Kurt, que está aqui, né, que tem nos prestigiado aqui, que veio dos Estados Unidos também prestigiar a empresa, e a todos vocês que estão presentes aqui. Muito obrigado. Obrigado, Paulinho. E nós vamos ter início, primeiro convidando o Dr. Denis Zenfeld, que é radiologista intervencionista da Universidade Federal de São Paulo e do Hospital Estadual de Transplante, Hospital Brigadeiro, coordenador do setor de radiologia cardiovascular do Laboratório Cura e também coordenador da residência em radiologia do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, IANSP. E posteriormente teremos uma discussão junto com o Dr. Ayrton Mota Moreira, que é doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, radiologista intervencionista do Instituto do Coração, do INRAD, Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Bom, boa tarde a todos, bom apetite, né, para vocês que já estão servidos. Agradecer primeiramente o convite aí, tanto da comissão organizadora da Sobrice, quanto da Line Life aí, dessa oportunidade de mostrar um trabalho que a gente tem feito. Então, de uma maneira bem breve aqui, vamos apresentar como que os aspectos técnicos e depois uma discussão de caso, principalmente de como fazer nesses pacientes que a gente vai usar a quimioembolização com a Hepasfera. Então, a gente mostrou aqui anteriormente, né, dados desde 81, mostrando a quimioembolização como um tratamento adequado para esses pacientes, para pacientes tumores de diversos tamanhos. Em 2002, saíram os dois principais trabalhos randomizados, mostrando que realmente a quimioembolização aumenta a sobrevida e é efetiva no tratamento do carcinoma hepatocelular. Então, o que é a quimioembolização? A gente vai fazer um cateterismo seletivo. Depois você libera aqui o pointer, não está funcionando, tá? Uma quimioembolização, um cateterismo seletivo do tronco celíaco, onde a gente vai identificar a anatomia da irrigação arterial do fígado, e aí com um microcatéter avançar até a artéria que está nutrindo o nódulo, e a partir daí fazer a quimioembolização. Dificuldades que a gente... Qual que é o princípio, né? Quais são os princípios básicos? Então, a gente vai ter o efeito quimioterápico e o efeito isquêmico. Quando a gente usa o lipiodol para usar a quimioterapia e aí usa a partícula, o que acontece nesses pacientes? Muitas vezes a gente está diante de um paciente como esse, que a gente tem um nódulo pequeno, e se a gente mistura o lipiodol com o quimioterápico, obviamente que esse lipiodol vai entupir esses raminhos, a gente vai injetar o quimioterápico, mas a gente não vai... Está funcionando? Não está, não. E a gente não vai ter o efeito isquêmico. Ao passo que se nós injetarmos as partículas apenas, a gente vai ter o efeito isquêmico e não tem efeito quimioterápico. Então, a grande mudança em todo esse cenário, sem dúvida, como vocês puderam ver na apresentação aqui de hoje, né, na apresentação dos diversos palestrantes, é que as partículas carregadoras de drogas conseguem fazer um tratamento que pelo menos ele seja padronizado e que não seja uma receita de bolo de chocolate, onde cada família tem a sua e cada um faz do jeito que quer, mesmo que todos fiquem bons. Então, diversos agentes já foram utilizados. Com a Hepasfera, o que a gente vai usar? A gente vai usar sempre a doxorubicina. Então, a partícula, a Hepasfera, ela tem a capacidade, ela vem um produto como se fosse um pozinho desidratado, e que ela tem a capacidade de absorver e ela vai se encher com o líquido que vem a doxorubicina diluída. Então,
é isso que mudou, né? O microcateterismo, técnicas de microcateterismo que hoje são muito mais disponíveis e melhores, esses microcatéteres com os microguias, e a evolução das partículas para as partículas carregadoras de drogas. Então, mostrando aqui, né, essa partícula ela se carrega mais ou menos em 60 minutos, que ela capta essa droga para o interior dela, ficando com esse aspecto. Então, como que funciona, na verdade, o carregamento? Como que a gente faz isso na prática, no dia a dia? Então, a primeira vez, na verdade, que a gente foi utilizar a Epasfera, lá no Hospital São Paulo, parece que veio um frasco vazio, né? Então, eu falei, nossa, hoje vamos utilizar a partícula nova e tudo mais. Quando eu fui ver, ele parece que veio um frasquinho vazio, que, na verdade, o produto ele vem todo liofilizado, ele vem como se fosse ressecado, ele não vem expandido. Então, a primeira informação, isso é muito importante, porque essa troca, esse carregamento da partícula, da Epasfera, ele vai depender muito dos íons que você tem naquela solução. Então, a concentração e a diluição da doxorubicina tem que ser feita de uma maneira correta. Então, a primeira coisa é avisar a farmácia que prepara o quimioterápico para diluir a doxorubicina em 20 ml de soro. Normalmente, a doxorubicina é diluída em água. Então, não adianta pedir assim, vem diluído em 20 ml. Tem que ser bem expresso na receita, na prescrição, assim, é soro. E, se possível, na primeira vez, assim, por favor, não diluir em água, é em soro. Porque na bula da doxorubicina, mandam diluir em água. Então, essa é uma mudança que já começa daí o tratamento. Não pode ser água, tem que ser soro. Então, essa doxorubicina é diluída em 20 ml de soro. A gente pega esse frasco que, aparentemente, está vazio, mas se a gente olha contra a luz, a gente consegue ver o pozinho dentro dele. Chacoalha ele um pouco, de maneira a distribuir esse produto liofilizado pelas paredes. E aí, numa seringa de 20 ml, então, essa doxo veio em 20 ml de soro. A gente só conecta aqui a agulha, o frasco aspira, né, aqui, o frasco da Epasfera, ele já vem com vácuo. A hora que a gente conecta a agulha, ele já sozinho, ele acaba aspirando 10 ml daqueles 20 ml que a doxorubicina veio diluída. Nós ficamos mais ou menos mexendo por 10 minutos o frasquinho, de modo a homogeneizar a solução, e a gente já começa aqui, né, nessa fase inicial, nesses 10 minutos, já começa a aparecer as bolinhas vermelhas, né, que são a esfera carregada com a doxorubicina. Depois desses 10 minutos, a gente aspira com cuidado esses 10 ml que estavam dentro do frasco de volta para dentro da seringa. Então, de novo, a gente vai acabar tendo todas as partículas que estavam no frasco para dentro de uma seringa de 20 ml. E aí, nessa seringa de 20 ml, nós vamos aguardar pelo menos 60 minutos para injetar. O que a gente acaba vendo? Esse vermelho inicial, ele acaba ficando quase que um rosa, quase transparente. Por quê? Porque a doxorubicina ela entra toda para dentro da partícula que está aqui dentro. Então, depois, ele acaba assumindo esse aspecto. As partículas, elas depositam gravidade dependente, né? Elas acabam descendo na seringa. E o sobrenadante, ele fica com essa cor muito menos vermelha do que o vermelho de antes, né? Então, a gente começa o procedimento, o cateterismo, todas as partes normais de um procedimento normal. O que acontece? Como essa seringa, a gente deixa essa seringa depositar, né, no fundo as partículas. Aí, nesse momento, a gente despreza o sobrenadante, despreza 10 ml de sobrenadante. Lembra que o total a gente estava com 20 ml. Então, a gente vai desprezar esses 10 ml, que, na verdade, eles não contêm partícula, eles só têm o sobrenadante do líquido, e aspirar 10 ml de contraste não iônico. Então, nesse momento, a gente vai ter uma seringa de 20 ml que vão ter as epasferas carregadas já com contraste. E aí, obviamente, fazer a injeção no cateterismo seletivo como uma técnica normal de quimioembolização, aí não tem grandes mudanças. Então, o que a gente tem visto? Alguns casos, como esse, por exemplo, um tumor grande, um tumor bastante grande, a gente faz a quimioembolização, ou tumores pequenos, como esse, 2 nódulos, a gente tem que fazer a cateterização super seletiva do nódulo para a gente ter uma resposta mais favorável. Essas partículas carregadoras, o melhor trabalho que a gente tem, como foi mostrado aqui, é de uma resposta tumoral que não mostrou ser significativa nessa casuística, mas, sem dúvida, uma melhor resposta, principalmente em pacientes com tumores mais avançados.
e uma menor toxicidade, como efeitos colaterais, como alopécia, mucosite, descoloração cutânea e supressão medular. Uma outra coisa que muda muito e que a gente tem que avisar o serviço de radiologia é que, obviamente, quando a gente usa a hepasfera, você não vai ter aquele aspecto na tomografia que o lipiodol tem, né, com aquela captação e aqueles padrões de resposta que se utilizava no passado. Então, captou homogeneamente, captou difusamente, não captou o lipiodol. Isso não mais importa quando a gente está usando a hepasfera, porque justamente não tem o lipiodol. E, na verdade, a gente tem que colocar no pedido para a radiologia, explicitar bem que foi feito com partícula carregadora e não foi feito com lipiodol. Por quê? Senão, muitas vezes, vem assim, nódulo hipovascular inespecífico. Se o radiologista não sabe que aquilo é um HCC tratado com hepasfera, ele, na verdade, muitas vezes dá até diagnósticos errados, hemangioma, cisto, outras coisas que não tem a ver com o caso. Então, um fato... E sempre o exame com contraste, né? Então, o que muda quando a gente faz essa quimioembolização? A gente já discutiu aqui um pouco hoje, mas o quê? O tamanho, na verdade, não é documento nesses pacientes que a gente faz tratamento para HCC. Então, é um paciente com um nódulo de 5,7 centímetros, a gente faz a quimioembolização, 6,2. Num primeiro momento, até o paciente, né, fala, poxa vida, fiz o tratamento e cresceu o nódulo. Mas o que importa para a resposta hoje não é o tamanho do nódulo, e sim se ele tem realce ou não tem realce. E para isso a gente precisa fazer ou uma tomografia ou uma ressonância com contraste. Então, como que é a avaliação da resposta hoje, né? A resposta pós-procedimento? Então, nós temos o principal critério que tem sido utilizado é o critério ISO, que é o critério da escola europeia, que é o seguinte, nós vamos dividir os nódulos de acordo com o real, sim, 100% de necrose, e a gente vai chamar isso de complete response, resposta completa. Se esse nódulo teve uma necrose superior a 50%, seria uma resposta parcial, e nós juntamos resposta completa com resposta parcial e chamamos isso de resposta objetiva. Então, quer dizer, na verdade, se a gente faz um tratamento num paciente e que você tem ou 100% de necrose ou mais que 50% de necrose, efetivamente foi um tratamento objetivo. Eu concordo com essa parte. Se ele teve menos do que 50% de necrose, nós vamos chamar de doença estável. E, obviamente, se ele progrediu de tamanho com realce ou se apareceram outros nódulos, de doença progressiva. Um fato que eu discordo dessa nova categoria, na verdade, é incluir a doença estável como controle de doença e juntar esses três. Eu acredito que não. Acho que o paciente que responde bem, ele tem que ter ou 50% mais de necrose ou 100% de necrose. Menos que 50% de necrose não é uma resposta boa após um procedimento de quimioembolização. Então, o que a gente tem visto aqui, só para ilustrar com alguns exemplos, né? Um paciente como esse, né, um nódulo grande, bastante grande, aí pelo menos uns 10 centímetros, com área sólida e alguns nodulinhos periféricos. A gente faz a quimioembolização seletiva do nódulo, e aí vem uma variante técnica que a gente vai discutir. A gente tem aquele frasco que a gente faz da hepasfera com as partículas carregadas. O que acontece? A gente precisa também garantir que esse paciente tenha um efeito isquêmico do tratamento. Não adianta só injetar aquele frasco inteiro e não ocluir o ramo arterial. Então, em tumores grandes, muitas vezes o tratamento é combinado. Nós vamos injetar primeiro aquele frasco de hepasfera. Se ele foi suficiente para ocluir o fluxo, ótimo. Se ainda tem fluxo, a gente tem que garantir que aquele fluxo seja interrompido. Porque se deixar a vascularização, certamente a resposta vai ser uma resposta pior do que não ocluir. Então, nesse caso, fizemos isso. Injetamos um frasco de hepasfera, mais 2 frascos da embosfera, né, para complementar a embolização. E esse paciente num controle, olha só, um tumor que era um tumor altamente desfavorável. Aqui está subindo no controle por ressonância. A gente vê que a gente consegue uma necrose aqui, ó, superior a 90%, né, uma necrose de grande parte do tumor, assim como aqueles nodulinhos que apareciam do lado, e com algumas áreas sólidas aqui atrás, algumas áreas assim, isso é recidiva tumoral. Então, esse seria categorizado como uma resposta parcial. E aqui essas áreas posteriores.
Quando a gente olha com calma a ressonância, o que a gente vê? Uma artéria frênica bem calibrosa, que não é comum a gente ver. Então, numa segunda sessão, a gente pode pegar esse paciente e fazer cateterismo da frênica e fazer o resto da embolização do tumor, que era justamente a frênica era responsável pela vascularização daquela nodulação posterior. Nosso protocolo hoje na Escola Paulista e no Hospital Brigadeiro, os pacientes do transplante da Unifesp. Nós temos feito os pacientes com jejum de 8 horas, acesso venoso, medicação pré-procedimento a gente faz de rotina Zofran, esses pacientes têm muita náusea na quimioembolização e pós-quimioembolização, dipirona 4 ml, são 2 ampolas mesmo, uma dose aumentada, 1 grama de cefazolina e ranitidina uma ampola. O paciente é admitido, nós fazemos a preparação das hepasferas, todos os pacientes são feitos com anestesia local e tem ficado de repouso de 4 a 6 horas, quando ele é avaliado por uma alta no dia. Na verdade, na Unifesp a gente não consegue, por problemas técnicos, lá, logísticos, dar alta no mesmo dia, mas no Hospital Brigadeiro, que nem eu falei na palestra anteriormente, esse ano mais ou menos 40 pacientes, 35 nós conseguimos fazer no regime de hospital-dia, liberando o paciente 5 horas para casa depois. E fentanil, após o procedimento, só acaba sendo necessário só em pacientes com tumores grandes, que eles têm muita dor. E, eventualmente, tramal de pirona para casa. E aí, lógico, sempre depende do tamanho do nódulo, cada paciente se comporta de uma maneira. O que a gente usa é um catéter Cobra, e sempre é bom ter na reserva um catéter Simons, porque, dependendo da anatomia do tronco celíaco, pode ser mais favorável para um ou para outro. Fazemos a quimioembolização com o microcatéter Embocate, que dá uma seletividade boa para fazer a entrega seletiva, né, do material embolizante. E ele é bom porque mesmo... Eu gosto desse catéter, eu vi aqui o Parque falando catéteres 2 FENT, esse, se não me engano, é 2.7 ou 2.8. Muitas vezes, tumores grandes, ou às vezes a gente vai encontrar sangramento dentro do tumor, você precisa embolizar com uma partícula maior, eventualmente, às vezes, usar gelfuan ou outros materiais, e aí, um catéter 2 FENT, você pode, às vezes, ter dificuldade, principalmente para injetar partículas grandes ou gelfuan. As hepasferas, e é sempre bom ter na reserva, principalmente tumores grandes, outras partículas de tamanhos 300, 500, 500 a 700, que muitas vezes são necessárias para completar a embolização, para provocar a isquemia. E aí, aquilo que a gente tinha discutido, né, acabou aqui a discussão da mesa anterior, é o que prometer para o paciente, né? A gente vê que, na verdade, tem os pacientes evoluem de maneiras diferentes. Então, um paciente como esse daqui, ó, um paciente com, vocês vão ver aqui a ressonância pré, um nódulo bastante grande aqui se estendendo até lá em cima a cúpula diafragmática, aqui a quimioembolização dele, aquele cateterismo seletivo, e uma ressonância após, esse paciente é um paciente que saiu de 10 centímetros, nesse controle aqui ele tinha 5 e pouco, ele foi repetido a quimioembolização, paciente que entrou em critério de transplante e foi transplantado recentemente. Incrível, porque isso é uma coisa que a gente ainda não sabe essa resposta. Mesmo assim, a gente tem outros pacientes, como essa senhora aqui, ela tinha um tumor aqui perto da cúpula diafragmática, não muito diferente do paciente anterior. Nós fizemos a quimioembolização e, no controle, ela teve progressão da doença com invasão do átrio. Então, nem tudo são flores quando a gente faz a quimioembolização. Muitos pacientes a gente tem conseguido que estão no limite para critério, né? Ou um pouco acima do critério de transplante, nós temos conseguido fazer o downstaging. Eu vou mostrar a casuística. Então, esse paciente, um tumor de 4,6 e um de 3,4, fora do critério, pós-quimioembolização, os 2 menores que 3, então, portanto, dentro de critério. Isso está de acordo com os trabalhos que têm saído exatamente para downstage, que nem foi mostrado aqui. Então, esse trabalho de 2008, do Annals of Surgery, mostrando uma taxa de sucesso de 23,7% e, obviamente, uma diferença significativa na sobrevida dos pacientes que quimioembolizaram e transplantaram, diferente dos pacientes que apenas fizeram a quimioembolização. E a sobrevida deles, comparando todos os pacientes, ou só os pacientes com estadio 2, né, ou seja, dentro do critério,
comparado com os pacientes que estavam fora de critério e entraram em critério, não teve significância estatística a evolução deles. Então, pacientes quimioembolizados com downstaging, eles têm um benefício semelhante aos pacientes que tinham tumor dentro do critério. Na nossa experiência nesse projeto com a Epasfera, que a gente fez no Hospital São Paulo, de julho de 2009 março de 2011, nós tivemos 81 pacientes tratados, 103 procedimentos nesses pacientes. Na verdade, isso inclui um pouco alguns pacientes que são do grupo do Hospital São Paulo que foram feitos no Hospital Brigadeiro. Uma média de nódulos de 5,5, com redução significativa após a quimio, um 0,028, 5,1. E o que nós encontramos? Uma resposta completa em 30% desses pacientes, considerando que uma média de tumores que assim, não é muito grande, mas também não é uma média pequena, é uma taxa bastante alta de resposta completa, e resposta parcial, após isso, 45%. Então, somando isso daqui, dá mais ou menos 70% de resposta muito favorável e 25% de pacientes que ou ficaram com doença estável ou que tiveram doença progressiva. E um subgrupo deles são 29 pacientes que inicialmente eram fora de critério de Milão. Nós conseguimos 6 desses pacientes, e esses pacientes ainda estão em tratamento de quimioembolização, 6 foram downstaging, já 4 transplantados esse ano. Então, 20% de downstaging para critério de Milão. O que, na prática, o que a gente vê que é uma maravilha para esses pacientes. A gente tem muitos pacientes que, às vezes, descobrem já o nódulo com 6 a 7 centímetros. Teoricamente, tem-se pouco a oferecer para esse paciente do ponto de vista curativo. Ele vem para fazer uma quimioembolização, esse nódulo baixa de 5 centímetros, às vezes a gente consegue uma necrose total, esse paciente entra em critério e, na verdade, eu brinco com os pacientes falando, ele volta para o jogo, ele, de novo, está dentro de tudo que se pode fazer por ele, por essa regressão. Então, uma redução de 6,8 para 5,7, de 6,7 para 6,8, e a mediana ficou semelhante pré e pós nesses pacientes. Com relação àquilo que eu tinha comentado, pacientes de hospital dia, nós fizemos 43 pacientes no Hospital Brigadeiro, com alta, em 37 deles com alta em 5 horas após o procedimento. 6 deles ficaram internados, sendo um por causa de horário mesmo, a gente acabou muito tarde, na verdade. 4 tumores grandes, em que eu fiquei um pouco receoso em deixar o paciente para casa, e um paciente realmente que tinha uma dor significativa, acabou dormindo no hospital para a gente fazer uma analgesia mais adequada. E isso está de acordo com alguns trabalhos já que têm saído. Então, quando a gente faz, mostrando aquilo, a gente faz a quimioembolização com a Epasfera, seletivo, os efeitos colaterais que esses pacientes têm e o impacto que dá na função hepática do paciente é muito menor do que fazer uma quimioembolização da artéria hepática, embolizando tudo ou embolizando um lobo inteiro, que nem seria os tratamentos que foram feitos aquele trabalho randomizado em 2002. Então, obviamente, esse trabalho mostra, o cara fez 131 de 133 pacientes em hospital dia, obviamente excluindo pacientes mais graves, como CHAO-9, bilirrubina alta, creatinina alta, diabetes, ICC e DPOC. Então, eu acho que hoje, a gente fazendo essa quimioembolização, fazendo o tratamento seletivo, utilizando a partícula carregadora de droga, que vai trazer menos efeito colateral e menor impacto na função hepática desses pacientes e altos índices de necrose, a quimio hoje, ela não ocupa só esse papel no tratamento paliativo de pacientes em estadio intermediário. Esses pacientes, eles vêm do transplante, eles fazem químio para se manter na lista de transplante, para ficar no critério. Downstaging, então o paciente está fora de critério, consegue, com a quimioembolização, muitas vezes entrar no critério. A associação de radiofrequência com quimioembolização e com sorafenib ainda não tem trabalhos definitivos, mas provavelmente essa associação vai ser favorável para o tratamento desses pacientes, a químio com o sorafenib. E muitas vezes o que a gente tem visto, principalmente que a gente tem visto lá no ambulatório de transplante, são pacientes com mais de 70 anos,
ou às vezes até menos que 70 anos, que eles têm nódulos ali por volta dos 4 a 6 centímetros, que você tem uma necrose completa do nódulo, aquele nódulo regride e o paciente fala assim, poxa vida, mas eu preciso transplantar ainda? Se o nódulo está igual com aquela necrose toda? Ou às vezes pacientes mais velhos, que a gente vê que existe uma resposta sustentada. Então, comparando com os índices de tratamentos curativos, que também não são tão bons assim, que têm recidivas altas, eu acho que muitas vezes a quimioembolização ela acaba sendo uma possibilidade de um tratamento curativo para muitos pacientes. Então, queria novamente agradecer o convite. Eu acho que fica, eu vou deixar meu contato para quem tiver dúvida aí, se quiser alguma outra explicação. E agora a gente vai tentar mostrar alguns casos, né, com o Dr. Mota. Vou convidar o Dr. Ayrton Mota, quem vai mostrar aqui alguns casos para a gente poder discutir algumas partes práticas. Obrigado. Muito bem, vamos dar seguimento na apresentação. Eu queria mais uma vez também agradecer a iniciativa da Line Life em trazer o Dr. Denis aqui e a mim para falarmos sobre um tema atual como a embolização com hepasférios. Na realidade, a conotação da minha apresentação agora vai ser mais aspectos técnicos, uma vez que o Denis falou bem das indicações, eu vou passar rapidamente por isso e mostrar algumas dificuldades técnicas que todos nós que praticamos a quimioembolização sabemos que podemos encontrar, independente do agente embolizante que a gente vai utilizar. De fato, relembrando, a Hepasfer e o seu concorrente têm diferenças estruturais que permitem uma adsorção de drogas adicionais, um futuro, um horizonte no uso de outras drogas com a estrutura da Hepasfer, se comparada com outros que nós temos no mercado. Então, são drogas que estão se desenvolvendo em paralelo, porém, estruturalmente, elas têm uma certa diferença. Dando seguimento, lembramos sempre um aspecto que o Denis comentou, que é a hipervascularização dos tumores, e como isso é importante... como é que eu leio isso? Isso aqui. Só um minuto. E como isso é importante no raciocínio da embolização? A maioria dos tumores, principalmente os hepatocarcinomas, com grande indicação para embolização, tem essa característica hipervascular que provém de um ramo principal ou mais de um, porém a área capsular também recebe ramos de artérias próximas que participam da irrigação tumoral. Na sequência, a gente sempre pensa que o tratamento dessas lesões nodulares envolve a completa oclusão dos vasos por meio da seleção apropriada dessa irrigação tumoral e a escolha adequada das partículas que a gente vai, com as quais a gente vai embolizar, associada com os quimioterápicos. Esse é realmente o nosso objetivo. Lembremos que os efeitos biológicos da embolização envolvem justamente aquilo que a gente quer, que é a isquemia, a inflamação, porém nós temos a síndrome pós-embolização e necrose como os efeitos a curto prazo e, tardiamente, fibrose, o que a gente não deseja, que é a neovascularização e algum grau de recanalização. Estas questões são fundamentais porque envolvem justamente o caráter paliativo da quimioembolização. Todos nós temos claramente isso, que a quimioembolização é uma terapia paliativa em função dos fenômenos que estão associados isquêmicos secundários à própria embolização. Então, não podemos esquecer que hoje o principal fator relacionado com a questão isquêmica produzida pela embolização determina o estímulo da alteração genética de algumas substâncias dentro das células, principalmente tumorais, hepáticas, e uma delas é o fator de crescimento tumoral que leva à neoangiogênese. Então, quanto mais intensa é a hipóxia produzida pela embolização, maior é o estímulo para a liberação desse fator que leva à hipervascularização pós-embolização. Nesse ponto está o uso associado da quimioembolização com drogas antiangiogênicas como uma opção para os casos onde a quimioembolização não foi eficaz. Lembrando, então, mais uma vez, qual é a indicação precisa da quimioembolização,
e aquela outra possibilidade que é o downstaging, como o Denis já comentou, para as lesões que venham após o downstaging, ser submetidas a tratamentos curativos, como a ablação ou o transplante. E lembrando, mais uma vez, que a gente usa todos esses critérios de classificação para poder estadiar esses doentes. Aqui a gente tem alguns deles, o mais conhecido, o mais utilizado tem sido a classificação de Barcelona, onde a gente vai realmente alocar esses doentes e tentar indicar um padrão prognóstico e terapêutico com a embolização. Lembrem-se que a embolização depende de fatores específicos, estão relacionados com a extensão do tumor, se a porta está pérvia, se a função hepática, que é o principal elemento de avaliação, é uma boa função ou não, e os aspectos anatômicos, o tipo de partícula que a gente vai utilizar e o tipo de droga a escolher. Então, relacionando as questões vasculares, lembre-se das variações anatômicas, que costumam criar um grau de dificuldade técnica para a embolização. Aqui a gente tem ramos do território gastrodenal, irrigando áreas tumorais. A gente pode ter ramos frênicos, ramos lombares, principalmente em casos mais avançados, onde já foram realizadas várias quimioembolizações, até a gente ter situações como estas nos hepatopatas crônicos, onde a gente tem uma rede vascular muito intensa e que nós podemos nos perguntar aqui onde eu vou fazer a cateterização para que eu faça uma embolização superseletiva. O primeiro caso que eu trouxe hoje para vocês é um caso relativamente simples de um HCC multifocal à direita, já com onde foram realizadas 2 quimioembolizações. A gente vê aqui a fase inicial do estudo angiográfico com a portografia. E na primeira quimioembolização, muito tranquila, foi feito o procedimento. Tardiamente, já com 2 meses no retorno desse doente, nós observamos que a artéria hepática tinha sofrido um processo trombótico, um afilamento. A gente não sabe se isso é secundário à dissecção ou o efeito da própria quimioterapia, sendo que nós não tínhamos mais como acessar a artéria hepática nesse momento. Uma dica para essa situação é que isso não é um empecilho para prosseguir com a quimioembolização, seja ela com o agente que a gente estiver utilizando, e que nós devemos buscar ramos colaterais alternativos por onde possamos fazer a quimioembolização. Então, nesse caso, houve uma vicariância aqui dos ramos pancreatoduodenais com a reentrada na artéria hepática própria, por onde foi feito, se deu seguimento à embolização. O caso seguinte é de uma hepatocarcinoma multifocal à esquerda, Child-Pugh-B, com trombose do ramo portal também à esquerda, e nós vamos observar a presença de uma veia, aqui demonstrando a trombose do ramo portal à esquerda, e a presença de uma veia umbilical vicariante, bem desenvolvida. Nessa situação, foi proposta a quimioembolização, e a gente deve lembrar, nessas situações dos cateterismos difíceis, onde a entrada do vaso com microcatéter pode envolver extremo risco de dissecção, considere um cateterismo coaxial desde o início. Então, a gente tem, às vezes, dificuldade na chegada do vaso, como era esse tronco celíaco muito difícil de acessar, o catéter ficou na origem do tronco celíaco e a gente prosseguiu todo o cateterismo já com microcatéter desde o início para fazer a quimioembolização. Então, vejam que, quando a gente fez a angiografia diagnóstica, nós observamos 2 pontos hipervasculares no parênquima, que já eram vistos de forma não muito clara na ressonância magnética, e a nossa opção foi tentar um estudo angiográfico mais seletivo. Estudamos o segmento 4, onde nós encontramos também uma lesão que foi reestudada por angiotomografia, e embolizamos esse segmento, o 4A, e demos segmento na embolização. Então, na presença da trombose portal ou de seus ramos, existe sempre o risco associado de necrose parenquimatose. Isso é uma realidade. Hoje em dia se estendeu a indicação, mesmo nas situações de trombose, todavia é um alto risco. Em pacientes com função hepática deprimida, reduzida, isso pode determinar um grau de necrose que, num primeiro momento, é uma necrose asséptica, porém poderá se tornar infectada no decorrer do tempo. Considere o cateterismo superseletivo dos ramos nutrícios tumorais. Nesse caso, nós adentramos, então, o ramo do segmento 2, de forma seletiva, fizemos a embolização, a paciente evoluiu bem, foi de alta no pós-operatório, porém, na sequência, num controle tomográfico, nós observamos esse aspecto, uma extensa necrose
da ponta do fígado à esquerda, demonstrando que, além da área tumoral, ela ainda tinha tecido hepático viável hipertrofiado desse lado. Mais uma imagem onde se pode ver a característica do lobo hepático esquerdo, grande, com uma área necrosada extensa. Revendo a ressonância magnética, nós vimos que essa paciente então tinha um segmento 2 hipertrófico, onde estavam as lesões, e a embolização, a incapacidade da gente fazer uma embolização superseletiva desses ramos, determina a embolização de todo o segmento, com o risco secundário de complicações. Esse paciente desenvolveu uma peritonite bacteriana espontânea com pós-translocação por área infectada, foi tratada com antibióticos e ficou bem. O risco de formação de abscesso sempre existe, e lembrem-se que uma das complicações da quimioembolização é a formação de abscesso hepático num grupo pequeno de pacientes, se são respeitados os critérios. Porém, quando este mesmo paciente tem alguma manipulação da via biliar, existe um risco aumentado de complicações relacionadas a abscessos do parênquima, e lembrando que a complicação mais comum ainda é a síndrome pós-quimioembolização. O terceiro caso é um paciente tipo B para C, de 45 anos, com HCC multifocal bilateral, apenas para lembrar-lhes que em pacientes com função hepática limítrofe, devemos escalonar a embolização, de forma que a gente não expõe o paciente ao risco de uma insuficiência hepática aguda. Nessa situação, foi programada uma embolização seletiva de todo o lobo hepático direito. Após um mês, a gente reprogramou a embolização do lobo hepático esquerdo. O próximo caso é um hepatocarcinoma à direita, foi tratado com 2 quimioembolizações, porém, durante o estudo angiográfico, observou-se uma lesão na terceira quimio do lobo à esquerda. Então, o estudo, e durante o estudo angiográfico, era esse o aspecto de lesão, um vaso que ia nutrir aquela região. Então, num primeiro impulso, isso é uma progressão tumoral no lobo hepático esquerdo, em uma área que seria facilmente cateterizável e embolizada. Todavia, em situações como esta, nós podemos lançar mão da angiotomografia para os médicos que têm isso à disposição, e estaria dentro dos recursos que a gente hoje tem em mãos para poder fazer um esclarecimento diagnóstico. Foi feito um DynaCT desse paciente. O DynaCT, lembrando, é um recurso hoje de algumas máquinas que permite identificar pequenos nódulos, que é um recurso tomográfico feito numa máquina de angiografia, ou a realização simultânea de uma tomografia antes ou interembolizações. Com ela, a gente constrói mapas vasculares, faz cateterismos mais superseletivos e confirma a localização da lesão. Neste caso, nós observamos, após a reconstrução, que se tratava de um ramo que ia para o fundo gástrico, não era uma lesão tumoral. O último caso que eu apresentarei, na sequência nós temos 2 casos do Denis, um paciente com cirrose alcoólica, Child-Pugh avançado B para C, um hepatocarcinoma à direita. Esse paciente, de fato, estaria numa indicação limítrofe da quimioembolização na medida em que o achado angiográfico foi este. Uma fístula arterioportal intratumoral. Então, seria um quadro avançado, já com invasão vascular. Na presença de fístulas, é difícil a gente prosseguir com o planejamento inicial. Nessa situação, a gente pode embolizar a fístula, associar uma quimioterapia para esses doentes e prosseguir com o nosso planejamento. Porém, devemos lembrar que invasão vascular pode ser sinal absoluto de doença avançada, jogando esse paciente fora da indicação, segundo os critérios de Barcelona, para a quimioembolização. Esse paciente, de fato, foi embolizado. Esse é o resultado angiográfico inicial pós-embolização, para que se desse sequência à quimioembolização dele. Agora nós temos mais 2 casos com o Denis, da experiência que ele trouxe com as Hepasfires, e eu queria agradecer muito a presença de vocês também. Alô? Acho que está esse aqui. Obrigado, amor. Bom, vamos mostrar aqui. Eu quero discutir 2 casos que... Deixa eu só abrir aqui. A gente usa para discutir alguns aspectos técnicos, né? Desculpa, não é esse.
Aí. Que está aqui, né? Então, primeiro caso, um caso de 53 anos, vírus de hepatite C, sem histórico de hemorragia digestiva alta ou outros sintomas de hipertensão portal. Então, um chá de azão total, que já apareceu o diagnóstico com o nódulo que eu vou mostrar para vocês. Então, um nódulo bastante grande, com um monte de vários pequenos nódulos periféricos adjacentes. Então, primeira pergunta, como a gente se preparar para um tumor como desse tamanho, né? Fazer uma quimioembolização de uma doença tão avançada. E que materiais pedir, né? Uma vez que a gente vai fazer a embolização com partícula carregada com droga. Então, nesse caso, ainda logicamente é um caso anedótico, não tem explicação, falei, puxa vida, tem tanto tumor aí, então eu já preparei, na verdade, com 2 frascos de hepasfera para fazer a embolização, e mais com outros agentes embolizantes. Aqui está o estudo angiográfico dele, mostrando aqui aquela lesão hipervascular e os outros focos hipervasculares aqui no lobo esquerdo. E aí nós fizemos aqui o cateterismo seletivo da artéria hepática direita, né? Um microcatéter mal dá para injetar o contraste a ponto de opacificar a lesão toda. Fizemos a injeção dos 2 frascos com as hepasferas carregadas e, após isso, aquilo que eu tinha comentado, o fluxo continua praticamente inalterado. O que fazer numa situação dessa? Nós optamos por seguir com a embolização com as embosferas. Se eu não me engano, foi mais um frasco de 300 a 500, mais 2 frascos de 500 a 700. E o controle angiográfico ficou assim, ó. O controle angiográfico segue com fluxo, mesmo já tendo injetado partículas grandes, já as embosferas, já as hepasferas. E aqui o cateterismo seletivo. Então, o que a gente observa aqui? Esse tumor ele começou a ter uma área de hemorragia. Então, isso ocorre não muito frequentemente, mas também não é raro. A gente começa a ver áreas de extravasamento, de contraste para dentro do nódulo, como se fossem hemorragias intratumorais mesmo, e mantendo o fluxo. O que fazer nessa situação? Inicialmente, eu utilizei, pelo microcatéter, gelfuan. O gelfuan, se a gente raspa ele com o bisturi e faz aquela pasta passando de uma seringa para outra, a gente consegue injetar pelo microcatéter essa pasta de gelfuan com uma relativa tranquilidade. E mesmo com o gelfuan, a gente ainda mantinha fluxo, não conseguia entupir essa artéria. Então, é um caso extremo, logicamente é um caso anedótico, a gente não tem casuística disso. O que a gente optou a fazer, né? E agora, alguém tem alguma sugestão? Não. Alguém, alguma sugestão? Então, acho que assim, as 2 alternativas aqui, já utilizamos o gelfuan. As 2 alternativas, uma seria ligar correndo lá para a Raquel, pedir para entregar mais um saco de embosfera, o que é mais complicado, que você está lá com o paciente. Eu já tinha usado todas as partículas que tinham lá, já tinha acabado. O gelfuan, então foi um caso que eu optei por usar cola. Então, aqui usei a cola, vi que a cola, aqui ele já estava respirando, o paciente, né? A cola extravasando aqui dentro do nódulo, né, dando hemorragia, e aqui o segmento da artéria hepática direita inteira colada. Obviamente que ainda ficou, né, ficou ainda a opacificação dos nódulos à esquerda, que foram feitas num segundo tempo. Um segundo caso aqui para a gente ilustrar algumas dificuldades. Um paciente de 55 anos, Child-A, vírus C, previamente quimioembolizado em outro serviço, e que num exame de controle mostrou uma área de realce ainda no interior do nódulo. Então, aqui só para mostrar a arteriografia inicial dele, ele tinha aqui em cima, né, o nódulo quimioembolizado, e aqui já mostrando a área de realce, que era a persistência tumoral pós-quimioembolização. Aqui, para mostrar, inicialmente, eu acreditei que o fluxo... Desculpa, deixa eu voltar. Inicialmente, eu acreditei que o fluxo fosse de algum ramo do segmento 4, que estava dando essa persistência do tumor. Nós fizemos o quê? Os cateterismo seletivo, que nem o Dr. Mota mostrou, do segmento 4, e realmente vi que não era daquela área que tinha o realce tumoral.
Fomos fazendo os cateterismos seletivos da direita, sem achar aquela área. E aqui, aqui mostrando a área hipervascular. E aí o que a gente conseguiu chegar à conclusão? Na verdade, esse raminho aqui que saía direto da artéria hepática direita era o responsável por dar essa irrigação. Vocês vão observar isso melhor nesse slide aqui, né? Então, injetava o contraste, na verdade, por exclusão, né? Aqui agora parece fácil, mas demorou um pouquinho. A gente tinha antes aqui o cateterismo seletivo daqui, que não tinha o ramo, e esse nódulo aqui. A questão é que a gente não conseguiu, por motivos técnicos, né, e anatomia, não conseguimos o cateterismo seletivo desse ramo para fazer a embolização superseletiva. Então, nós estávamos diante de um caso que era para tratar apenas uma persistência tumoral dentro de um nódulo previamente tratado. Embolizar eventualmente a direita inteira seria uma opção, visto que a gente não conseguiu fazer o cateterismo seletivo. Que nós optamos nesse caso, né? Aqui, ó, a gente está vendo aqui. Que eu optei nesse caso, na verdade? Progredir o catéter distalmente ao ramo, fazer uma embolização mais grosseira com gelfuan. O gelfuan vai reabsorver, ele não vai dar tanto impacto na função hepática do paciente, nem a toxicidade. Aí sim, puxar o microcatéter previamente ao ramo embolizado e injetar a hepasfera. De modo que, esperando que pelo menos mais de 50% das hepasferas entrassem nesse raminho, porque aqui estava bloqueado pelo gelfuan. Então, e foi isso que aconteceu. A gente fez o controle angiográfico e realmente, pelo menos aquela arterinha que estava nutrindo, foi embolizada de uma maneira não tão seletiva. Obviamente que foi hepasfera para o resto do fígado, mas a gente conseguiu direcionar frente a uma dificuldade técnica de fazer o cateterismo superseletivo. Tem algum comentário, Mota? Alguma observação? Alguma pergunta? Acho que a gente podia abrir para alguma pergunta. Sim. Eu queria perguntar, tem um protocolo de preparo dos pacientes que é ranitidina. Esse protocolo está validado? Como é que tu chegasse a esse protocolo? É um protocolo empírico, na verdade. É um protocolo empírico. A gente acabava fazendo aqui uma embolização. Então o paciente começa a ficar com náusea. Então faz o Zofran. Já era tarde demais, ele já estava vomitando ali na mesa. Então tem dor, então faz a dipirona. E assim, com o passar da experiência, a gente foi vendo que o paciente, um pouco antes de fazer o procedimento, dipirona, Zofran, a ranitidina, a incidência, falar da realidade mesmo, a incidência de você ficar comprimindo a artéria com o paciente vomitando caiu bastante. Fazendo isso, ou do paciente tendo bastante dor. Então, acho que foi um grande avanço, até por sugestão da enfermagem mesmo. Falando, doutor, vamos fazer antes. E os pacientes evoluíram melhor. Faz com anestesia? Eu vou contar para ver se faz com local. Só local. Só anestesia local. Eu prefiro anestesia local, principalmente pela cooperação de apneia do paciente. Então, agora quando começa a fazer roadmap, começa a tentar achar um raminho, em muitos casos ajuda é muito importante. Quando você está com anestesia geral, quer dizer, uma sedação você não consegue apneia, ou para conseguir uma apneia tem que ser uma anestesia geral mesmo, com o paciente entubado. Eu acho que a gente adiciona morbidade. Com esse intuito que eu tenho feito num dos hospitais de dar alta no mesmo dia, aí menos ainda. Então, é isso. Oi, Denis. Eu, como transplantador, eu vejo com alguma preocupação a colocação de que um paciente que faz uma quimioembolização e essa quimioembolização tem uma boa resposta, caso ele tenha indicação de transplante, de se aguardar e não indicar o transplante. Né? Então, eu vi essa tua sugestão, ou quem sabe até uma dúvida em relação a essa possibilidade. Um paciente que tem um nódulo, que responde bem ao tratamento, que tem indicação de transplante, esse é o paciente melhor para ser transplantado. E se porventura, como a gente está aqui com
vários radiologistas muitos radiologistas e alguns cirurgiões, caso um paciente que tenha um carcinoma hepatocelular e que tenha uma boa resposta à quimioembolização e ele tem indicação de transplante, o melhor para ele é transplantar e não aguardar. Então, eu vi com um pouco de preocupação só essa tua proposta. Rogério, obrigado por ter levantado isso. Na verdade, agora pensando retrospectivamente, eu falei, mas não é o que a gente... falei de maneira incompleta e acabou ficando incompleto. A resposta para esses pacientes que eu sempre dou, porque eles vêm lá e falam assim, mas doutor, eu estou tão bem, por que eu vou transplantar? Eu falo, por isso mesmo, porque você está bem que você precisa transplantar. Então, eu acredito, e trabalho lá com o grupo de transplante, lá com o doutor Adriano, e a gente transplanta esses pacientes mesmo. E a resposta que eu dou para o paciente fala assim, ainda bem que o senhor está bem, porque assim dá para transplantar e ter uma sobrevida melhor. Eu acho que inteiramente válido, essa é a conduta do serviço, sem dúvida. Alguém? Alguma outra pergunta? Acho que podemos encerrar, né, Raquel? Fábio. Então, obrigado a todos aí, obrigado a Line Life. Uma pergunta? Desculpa. Pela questão até custo financeiro Brasil, podemos dizer assim, a questão da escolha, o tamanho, o doutor comentou com relação a usar um frasco, 2 frascos, questão da droga e a questão de usarem as partículas não carregadoras para complementar a questão de irrigação do tumor. Tem alguma ideia para nos ajudar, de repente, a definir, vamos preparar um frasco, 2 frascos, vamos deixar um certo número de partículas? Esse foi o único caso que eu usei 2 frascos. A regra é usar um frasco da Hepasfera. A regra do nosso serviço é um protocolo. Até porque, naquele momento, você não sabe e demora 1 hora para o frasco ficar pronto. Então, é inviável você preparar e ficar esperando 1 hora. Você tem a questão A regra é um frasco, mas o que é importante tem que ser salientado é que se você tiver um nódulo que ainda tenha fluxo, você tem que acabar de obstruir aquele fluxo de alguma maneira. Então, tem que complementar a embolização. Ele tem que ter o efeito isquêmico junto. Não adianta só fazer aquela embolização, acabou o frasco, tem fluxo realce tumoral, tem que entupir esse realce tumoral, não pode deixar realce tumoral para trás. Eu acho que isso é válido. Poderia ser uma opção mola, nesse caso? Além cola, mola? Eu acho que assim, a mola, o que acontece com a mola? Na verdade, a mola e a cola, ela acaba fechando o caminho para tratamentos futuros. Então, eventualmente, você vai ter uma resposta, vamos dizer que esse paciente tem uma resposta de 90% de necrose tumoral, ainda persista uma área de realce, e a gente vai fazer aqui uma segunda sessão de quimioembolização, e você vê apenas colaterais ou aquele blush enchendo o tumor, porque você fechou o caminho que você tinha para tratar aquele tumor. Eu acho que, eventualmente, esse caso que eu mostrei também, são casos para a gente discutir em congresso, não é a rotina usar cola. Foi um caso que estava com hemorragia, o Gelfuan não fechava, era um tumor grande, um paciente jovem, então foi opção. Mas, obviamente, é opção totalmente de exceção, não é a prática diária. Acho que o importante é a gente usar partículas, eventualmente partículas maiores, e eu gosto muito do Gelfuan, eventualmente para complementar a embolização de tumores maiores. Eu acho que o Gelfuan atua bem por ele ser reabsorvido e, numa segunda sessão, você está com o caminho aberto para tratar de novo. Então, tá Obrigado. Bom? Sim. Tem o óculos ainda não achado, né? Então, se alguém achar um óculos ainda, de alguma pasta que foi trocada, por favor, já começando organizando. Então, eu queria agradecer de novo a Line Life. Obrigado. Acho que agora já vai seguir aula, né?